No campo da arte e no campo do esporte, isso é mais fácil das pessoas perceberem. Você pega, por exemplo, um esportista, ele com pouco tempo que ele é um esportista, ele sabe se ele é bom na ponta direita, na ponta esquerda, se ele é meio campo, se ele é goleiro, se ele é zagueiro, se ele é um corredor, se ele é velocista, ou se ele é fundista, se ele é bom para correr 100 metros, ou se ele é bom para correr 5.000 metros. O artista, da mesma maneira, o artista logo identifica qual que é o instrumento que ele quer tocar, ou qual que é o instrumento que tem mais afinidade com a alma dele, ou se ele é um pintor, se ele vai pintar com aquarela, ou se ele vai pintar óleo, se ele vai desenhar. E aí eu comecei a perceber que dentro das organizações, que é algo que nos acompanha durante toda a nossa vida, não tem como um ser humano viver nesse planeta sem estar de alguma maneira ligado ao dinheiro ou ligado ao trabalho. Mesmo que ele não queira, alguém vai ter que sustentar ele, e aí vai ter um trabalho de alguém para poder sustentá-lo, mesmo que ele não possa sobreviver por conta dele mesmo, alguém vai ter que fazer isso, então alguém vai ter que trabalhar para poder sustentá-lo, alguém vai ter que ganhar dinheiro para poder sustentá-lo. Então não tem como, pelo menos por enquanto, a gente viver nesse planeta sem estarmos de alguma maneira ligados ao trabalho e de alguma forma ligados ao dinheiro. E aí é interessante vocês perceberem essa questão do artista, porque dentro das empresas tem muita gente infeliz, que trabalha com algo que não gosta, que tem uma atividade profissional que não tem nada a ver com a alma dela, ou pessoas que por algum motivo fizeram um concurso público para poder ter uma segurança material, mas a pessoa fica ali infeliz uma existência inteira até ela aposentar. Aí depois disso, às vezes, ela consegue fazer algo que ela gosta, mas às vezes ela ficou de 30 anos fazendo algo que ela não gosta, porque ela não teve coragem, ou não deu conta, ou não teve condição de buscar algo que ela gostasse de fazer, mesmo que isso signifique ganhar menos dinheiro. Bom, então essas pessoas que muitas das vezes estão aí sofrendo dentro dos ambientes, dentro das empresas, dentro das organizações, muitas eu venho observando que elas, assim, o contato delas com elas mesmas é muito pequeno. Então, muitas das vezes, ela tem dificuldade e ela não procura ajuda, assim, de profissionais, para poder orientá-la ou ajudá-la a descobrir o que ela pode fazer melhor. Às vezes acontece dentro de uma empresa, os gestores ou diretores ou alguém mais habilidoso conseguir perceber e falar assim: olha, essa pessoa entrou aqui como secretária, mas eu estou sentindo que ela é boa na área de vendas. E às vezes direciona a pessoa para a área de vendas e ali ela consegue muitas das vezes deslanchar. Mas não porque ela percebeu, alguém percebeu para ela. Isso às vezes acontece também com o esportista. Ele vem jogar num time, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, um time qualquer, e ele sai daqui e vai para São Paulo, aqui ele não jogava nada, chega lá em São Paulo, às vezes em outro clube, em outro local, ele deslancha enquanto jogador. Então isso também acontece, porque às vezes o técnico percebeu e conseguiu direcionar. Olha, lá em Belo Horizonte você jogava de ponta direita, mas vamos fazer uma experiência aqui no meio do campo. E às vezes ele deslancha no meio do campo. Então, quando a pessoa tem alguém para orientar, para ajudar, facilita para ela mesma, porque ela pode deslanchar profissionalmente, e deslanchar profissionalmente, muitas das vezes, significa ela ter uma condição material mais confortável, significa ela ter uma condição emocional mais estável. Então, é importante a pessoa buscar a ajuda, às vezes, de um psicólogo,
de um terapeuta ortomolecular que pode te orientar no campo da alimentação, ou de um nutricionista, ou mesmo de alguém, né, da área médica, que pode te ajudar a perceber um pouco mais, né, te orientar com relação ao seu corpo, né, qual o exercício físico que é mais adequado, porque muitas das vezes as pessoas procuram um exercício físico que está mais na moda. Então vai fazer spinning, ou então vai fazer academia, ou então vai fazer hidroginástica, mas aquilo muitas das vezes não tem muito a ver com ela mesma. Então assim, ela às vezes vai fazer um exercício e aquele exercício, ao invés de potencializar, né, as habilidades dela no campo aí físico, né, concreto, muitas das vezes ela vai ficar ali fazendo algo em que ela não vai gostar. Às vezes ela vai nadar e poucas pessoas que gostam realmente de ir e voltar na piscina sozinho, é um esporte solitário, é você com você mesmo, né? E às vezes você não tem contato com mais ninguém. E então assim, procurem, assim, nos últimos anos principalmente, a Estágio Ramal aqui no pátio, ele tem sempre falado para nós médicos, para a gente procurar, e os clientes também, procurar fazer exercícios de introspecção. Nos últimos anos, praticamente, em todas as palestras, ele chamou atenção para isso. O exercício de introspecção, você pode fazer através de você aprender algum exercício de meditação, é você sentar, você escutar ali um pouquinho do que a sua alma, do que a sua essência está querendo te passar. A gente que é médium do grupo, a gente tem as nossas entidades que podem nos orientar, nos dando alguma pista, né, do que a gente pode buscar em termos de caminho, tanto profissional quanto pessoal, né, no campo afetivo também. As pessoas, há muitos anos atrás, e hoje em dia é menos comum, as pessoas se interessavam umas pelas outras, algo que tocava às vezes no coração. A pessoa, um homem chegava num local, olhava uma mulher e falava, não, mexia, alguma coisa nele tocava mais fundo, né? E ele então às vezes se aproximava daquela pessoa, e as mulheres da mesma maneira. Hoje as pessoas procuram umas às outras, pelo menos que a gente mais vê na clínica ou na prática mesmo, é mais em função das questões materiais. Se a pessoa é bonita, se a pessoa tem algo de interessante, seja material que fosse interessante, e isso às vezes é motivo das pessoas se aproximarem uma das outras. Nas profissões a mesma coisa acontece. Às vezes a pessoa busca uma profissão porque aquela profissão ela tem uma remuneração interessante, ou então uma profissão que está mais badalada, igual por exemplo engenharia de meio ambiente. Então daqui a pouco vai ter engenheiro do meio ambiente caindo no alto das árvores, centenas de milhares de engenheiros do meio ambiente. Por quê? Todo mundo está interessado por essa área, porque é uma área interessante, é uma área moderna, mas às vezes ele busca essa área da mesma maneira que ele busca às vezes alguém, uma pessoa bonita, interessante, mas não foi algo que moveu de dentro dele. E as coisas, para elas terem, vamos dizer assim, uma certa longevidade, ou ser mais prazeroso, ou mais interessante, tem que ser algo que toca na alma, e não somente uma profissão que dá uma remuneração interessante. Porque pode coincidir dele fazer engenharia ambiental, porque está na moda, e ele pode ser um excelente engenheiro ambiental. Mas a maioria das pessoas que escolhem uma profissão, tanto jovem, ou às vezes alguém de uma outra idade, que escolhe a profissão por uma questão